Gente, foram poucos os períodos da história humana que se comparam em riqueza, em grandeza, ao apogeu do Império Romano. Isso se deu precisamente no primeiro e segundo século da era cristã. E esse apogeu do Império Romano foi marcado por uma grande expansão territorial, por uma estabilidade relativa, chamada Pax Romana, ou seja, era uma paz forçada, imposta diante do poder desigual do Império Romano, e também foi marcado por avanços tecnológicos, culturais, e por uma economia extremamente robusta. A vida em Roma era marcada pelo luxo extremo. Para você ter uma ideia, o Palácio de César não era apenas uma construção, um edifício único, mas o Palácio de César era um complexo que envolvia diversas mansões, jardins e até mesmo templos. E aquele era também, obviamente, um ambiente de corrupção, era um ambiente de intrigas, era um ambiente moralmente decadente. As festas na casa de César, elas eram marcadas, obviamente, por embriaguez, imoralidade, devassidão. Naquele tempo não existia pornografia como existe nos dias atuais. Então as manifestações eram ao vivo. Escravos e prostitutas, eles eram forçados a se expor para agradarem, então, ao imperador, aos seus convidados, aos ricos e à hierarquia social daquela época. Os convidados comiam até não poder mais, e quando já não aguentavam mais comer, eles vomitavam para tornar a experimentar, a se deliciar com os banquetes oferecidos. Havia uma filosofia na época chamada de hedonismo, que dava apoio a esse tipo de comportamento. O hedonismo é uma filosofia que diz que o objetivo principal, a principal finalidade da vida é o prazer. Então, essa filosofia adotada em Roma respaldava esse tipo de comportamento. Diante desse contexto, a gente pode concluir que a casa de César, o palácio de César, não seria um lugar onde os cristãos seriam bem-vindos. Não seria um lugar onde cristãos se sentiriam confortáveis. Na verdade, o Palácio de César era um centro, era o centro de ódio aos cristãos. Os imperadores e os outros habitantes do palácio viam os cristãos primeiro como subversivos, uma vez que eles se recusavam a adorar o imperador como Deus. Os cristãos eram vistos como inimigos da cultura romana, porque rejeitavam os deuses pagãos e se recusavam a participar dos seus rituais. Os cristãos eram tidos como intransigentes, intolerantes, porque a sua ética contrastava fortemente com a corrupção do palácio. É por isso que o penúltimo versículo da carta aos Filipenses surpreende tanto, impacta tanto. A carta aos Filipenses, ela já é uma carta marcante, impactante, porque nós sabemos que essa carta aos Filipenses foi escrita por Paulo no momento em que ele estava preso justamente numa masmorra romana. E apesar de Paulo escrever nessas condições, essa carta aos Filipenses, ela é conhecida como um verdadeiro tratado à alegria da vida cristã. Contudo, irmãos, não tenham dúvidas, o que mais choca em toda a carta é a informação contida no penúltimo versículo dela. É o texto de hoje, Filipenses capítulo 4, versículo 22, que diz: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César.
Vejam, na casa de César, apesar de todo esse contexto, havia gente santa. Em um ambiente de promiscuidade, em um ambiente de absoluta degeneração moral, em um ambiente de corrupção, de permissividade, havia santos. Paulo escreve ainda em Gálatas, capítulo 5, em que ele diz: as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Ora, gente, tudo isso tinha lugar no palácio de César. É incrível que em um lugar onde Satanás se deleitava, em um lugar onde o mal parecia dominar, completamente corrompido e degenerado, tinha gente santa. Mas as tentações iam além. O mundo girava em torno de Roma. Eles estão no centro do mundo, na casa de César, e gozavam da intimidade do poder. Portanto, diariamente, aqueles cristãos se deparavam com tráfico de influência, se deparavam com a possibilidade de suborno, e era suborno com altas quantias, e se deparavam com a possibilidade de se corromperem. E podem estar certos que para a natureza humana, essa proximidade com o poder pode ser muito perigosa. Um professor historiador chamado Thomas Carlyle, ele diz: para cada 100 homens que conseguem suportar a adversidade, talvez você encontre um que consiga suportar a prosperidade, obviamente sem se corromper. Para cada 100 homens que suportam a adversidade, talvez você encontre um que consegue suportar a prosperidade sem se corromper. Muita gente mantém a integridade na simplicidade. Muita gente se mantém íntegro enquanto tem uma vida simples, mas se perde quando começa a progredir, se perde quando começa a prosperar. Sendo assim, aqueles cristãos não eram expostos apenas a perversões e imoralidades sexuais, mas também às pressões e perigos dessa proximidade com o poder e com a riqueza. César odiava os cristãos, ele era o principal perseguidor do cristianismo, sua perseguição era implacável, por isso a última coisa que se esperava encontrar lá dentro da sua casa era gente santa, era cristãos. Mas o apóstolo escreveu a carta e ele diz: havia santos lá, tinha gente santa lá dentro, tinha gente que fazia diferença dentro do palácio de César. E vocês podem ter certeza, Paulo era um homem muito criterioso, zeloso das coisas de Deus. Então, quando o apóstolo faz menção de que aquelas pessoas lá dentro eram santas, isso quer dizer que ele respaldava o seu testemunho. Isso significa que ele as conhecia, e se ele as chamou de santas, é porque de fato eram pessoas íntegras, eram pessoas justas, era gente digna e, acima de tudo, pessoas comprometidas com o Evangelho, com o Senhor Jesus e com a cruz. Aqueles irmãos sabiam que declarar a sua fé em Cristo naquele lugar significava uma autocondenação à morte. Na casa de César não tinha lugar para crente morno. Na casa de César não tinha lugar para incerteza, para indecisão, para hesitação na fé. Aqueles cristãos, eles mantinham continuamente seus olhos
fixos no céu, na Jerusalém celestial. Aqueles cristãos, eles sabiam, já estavam mortos em Cristo para esse mundo. Então, eles tinham absoluta convicção de que em Cristo um dia também ressuscitarão. E aqueles cristãos da casa de César, eles tinham essa certeza, eles eram convictos de que para eles o viver era Cristo e o morrer era lucro. Por isso, eles não temiam em testemunhar dentro da casa de César. Por isso eles não hesitavam em pregar o evangelho na casa de César. Por isso eles não tinham receio em levar o reino de Deus para dentro do palácio de César. Sendo assim, contra toda a adversidade, a igreja invadia o mundo, penetrava nele, ocupava os espaços e o influenciava. A revolução do amor de Deus em Cristo transformava definitivamente a história da humanidade. No entanto, com o passar do tempo, a igreja se perdeu. A igreja perdeu essa visão, perdeu esse entendimento e pior, perdeu esse ímpeto. Veja, um exemplo real, aconteceu na nossa igreja. Uma irmã, uma advogada extremamente bem sucedida, daquelas que atendiam num escritório, onde os seus clientes chegavam de helicóptero pelo heliponto e desciam até encontrá-la e se consultarem com ela. Essa irmã, nesse nível de competência profissional, nesse tipo de sucesso profissional, um dia ela marcou comigo, veio conversar e falou: Pastor Henrique, eu quero largar tudo que faço para me tornar missionária. Eu falei para ela: irmã, olha só, quem são as pessoas que lidam com a irmã rotineiramente? Não são esses magnatas, arrogantes, insuportáveis, multimilionários, que se algum de nós batesse na porta dele, ele jamais atenderia? Sim, exatamente essas são as características dos meus clientes. Então, irmã, você acha que é mais fácil nós prepararmos uma pessoa e mandarmos para alcançar uma tribo, um povo não alcançado, no interior do Brasil, ou na África, ou nós alcançarmos esse tipo de tribo? E ela falou: realmente, esse tipo é mais difícil de ser alcançado. Então vocês percebem o que estava acontecendo? Deus havia colocado em contato com pessoas completamente inacessíveis para gente normal, comum e mortal como nós, e ela não considerava o seu trabalho e a possibilidade dela ter contato com essas pessoas como um plano especial de Deus para a sua vida. No seu entendimento, servir a Deus era largar tudo o que fazia e ir para a África. Era largar tudo o que fazia e pregar o evangelho talvez numa favela, ou talvez numa tribo no Brasil não alcançada. Eu concordo, talvez logo mais às 4 horas, palestra sobre catolicismo, por que deixei de ser católico. Quero convidar todos os que talvez tenham interesse nesse assunto para estarem aqui, vamos falar sobre isso, e talvez a gente possa entrar justamente nesse ponto de desvio da igreja e a gente entender mais profundamente como tudo começou. Não temos tempo para isso agora, mas eu queria destacar o seguinte: as conferências missionárias que nossas igrejas promoveram durante muitos anos, algumas décadas, contribuíram para esse tipo de visão. Porque como funcionaram as conferências missionárias, como funcionavam e em alguns lugares ainda funcionam, nós chamamos alguns missionários que vêm da África, da favela ou de algum lugar distante. Essas pessoas trazem histórias que são realmente tremendas, Deus as usando nesses lugares.
A ideia dessas conferências missionárias é encorajar a igreja, sobretudo tocar no coração da igreja, para que a igreja se torne generosa e seja fiel na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Então, a principal motivação das campanhas missionárias tende a ser comover a igreja, para que a igreja faça suas ofertas e mantenha esses missionários no campo. Então veio o missionário da África, dá o testemunho que a cobra venenosa mordeu, mas ele orou e não aconteceu nada. Vem o missionário da favela, que diz que o traficante botou o revólver no peito dele e falou: nega Jesus. Ele não nega, aperta o gatilho, a arma não dispara e Deus o protege, Deus o livra do mal. E aí, quando termina a conferência missionária, na segunda-feira, o que nós vemos? O que nós vemos é o seguinte: os pastores estão envaidecidos, porque eles foram exaltados na conferência missionária como pessoas que tiveram coragem, largaram a profissão e foram cuidar da igreja. Os missionários estão cheios de si, como aqueles que largaram tudo para pregar o evangelho fora do seu contexto cultural. E os membros da igreja terminam a conferência missionária se sentindo péssimos por terem que enfrentar mais uma semana dentro do palácio de César, para onde Deus os levou. Esse era o fruto da conferência missionária. Eu sei que essa era uma consequência secundária. Eu sei que isso era um resíduo indesejado. A conferência missionária não era para isso. Mas na segunda-feira era assim que a igreja se sentia. Somos cristãos de segunda categoria. Não tivemos a coragem de largar tudo para servir a Deus. E os olhos estavam vendados, de maneira que a igreja não conseguia perceber que o seu campo missionário era exatamente aquele para onde Deus a levou. Deus havia colocado aquela advogada em contato com uma tribo que é incomparavelmente mais difícil de se alcançar do que qualquer outra tribo do planeta, que é a tribo dos milionários, é a tribo dos arrogantes, é a tribo dos que são famosos, é a tribo dos que detêm muito poder em suas mãos. Como alcançar essa tribo? Deus havia preparado a irmã de uma maneira muito especial, estratégica. Deus levou anos preparando o plano, mostrando o caminho, levando a irmã até que a colocou nesse lugar. Mas diante da guinada que a igreja deu lá séculos atrás, e incentivada por esse tipo de pensamento, quando ela ia para o seu escritório, ela ia se sentindo extremamente mal. Aquela sensação de estou perdendo tempo aqui, quando na verdade o que eu queria era estar servindo a Deus. Mas ela não conseguia entender. Foi Deus que te colocou aí. E Ele colocou aí porque Ele tem prazer em ver você exercendo a sua profissão. Ele tem prazer em ver você desempenhando e exercendo os dons e talentos que Ele deu para você. Deus se regozija com isso, Deus se alegra com isso. Alguns irmãos vão pregar o evangelho na África, e eu não estou minimizando o trabalho deles. Eu vou mais adiante, no momento certo, eu vou falar para vocês de um pastor chamado Bruno Euclides. Se você tiver curiosidade, depois você acha ele fácil no Instagram, pastor Bruno Euclides. A história é mais ou menos assim. Em agosto, setembro do ano passado, eu, Marcão, os pastores da igreja já seguimos o Bruno Euclides há bastante tempo, por causa das frases inteligentes que ele posta. Ele é natural de Huambo, em Angola, e em agosto, setembro do ano passado, então nós já o conhecíamos pelas mídias sociais, nunca pessoalmente, nem ele conhecia a gente, mas nós o seguíamos pelas frases inteligentes que ele postava. Então, em agosto, setembro do ano passado, ele me liga, e ele, pastor Henrique, eu, sim,
aqui é o Bruno Euclides. Oi, Bruno, tudo bem? Ah, tudo bom. Falei, Bruno, é interessante, a gente aqui já segue você há muito tempo, mas a gente não se conhece pessoalmente e tal. Ele falou, pastor Henrique, eu estou nesse momento em Ruambo, na África. Deus me falou, ligue para o pastor Henrique. O que aconteceu? Ele havia ganhado um terreno grande nesse lugar, no interior da África. E ele sentiu de Deus de começar um orfanato. No primeiro mês do orfanato, já tinha 100 crianças. No segundo mês, 200 crianças. E foi nesse momento que ele disse que Deus falou claramente com ele, ligue para o Henrique Calado no Brasil, ligue para o Henrique Calado no Brasil. Ele me achou na mídia social e me ligou. Eu levei essa questão para o conselho, nós trouxemos ele na Oceânica, conversamos com ele, e as histórias, irmãos, são extremamente impressionantes. Ele me contou, eu conversei com ele a semana passada, a gente desde então, de 15 em 15 dias, conversa online, temos uma reunião online, e ele me falou, agora 2, 3 semanas atrás, um avô dele se suicidou por causa da fome. Uma mãe matou 3 crianças, 3 filhinhos, porque ela falou, eu prefiro uma morte no rio, afogado, que é uma morte rápida, do que ver meus filhos morrendo de fome, de fome. Essa é a realidade, nem precisava citar isso, talvez tenha sido desnecessário, mas é porque eu acabei de falar com ele, isso está no meu coração, está na minha cabeça, enfim, aí eu estou compartilhando com vocês. Então, desde setembro do ano passado, a Igreja Oceânica tem contribuído para o orfanato, com 200 crianças do interior da África, temos dado uma oferta pessoal para o Bruno Euclides. Ele disse, olha, um dos maiores presentes que recebemos nos últimos anos foi essa Bíblia de estudo de Genebra que vocês mandaram. Nós mandamos 7 Bíblias de Genebra para ele. Eles falaram, isso aqui é o sonho de um pastor na África. Uma Bíblia comentada dessas na África custa mais de um salário mínimo. Poucos pastores têm, é uma dificuldade. Isso para a gente é um tesouro de valor inestimável. Então, gente, o que eu quero dizer? Por que eu contei essa história toda? Porque precisa de gente que vá para o interior da África pregar. Eu não tenho dúvida disso. Precisa de gente no interior do Nordeste, igual Felipe Torres, que está lá cuidando de 50, 60, 70 crianças. E quando a gente conseguir mandar mais recursos, ele vai aumentar ainda mais o atendimento para essas crianças. São crianças, também trouxemos o Felipe aqui, vocês conhecem o Felipe Torres. Mesma coisa, ele falou para a gente, olha pastor, a maioria das crianças lá, elas passam o dia, tudo que elas têm para comer são 2 biscoitos, 2 biscoitos por criança. É tudo que eles têm no interior do Nordeste. Irmãos, o que Deus quer falar com a gente nessa manhã é, precisa de gente que vá pregar o Evangelho na África, precisa de gente que vá pregar o Evangelho no interior do Brasil, mas vocês receberam uma missão especial, vocês estão sendo enviados para dentro da casa de César, para lá vocês testemunharem, para lá vocês pregarem o Evangelho, para lá vocês mostrarem a realidade da vida cristã. Onde seria a casa de César dos nossos dias? Não tenho dúvidas, a casa de César são os lugares difíceis onde nós vivemos o cristianismo. A casa de César é o lugar onde você trabalha, a casa de César é o lugar onde você estuda, é o lugar onde você vive. Guarda uma coisa no seu coração, a missão mais importante que você tem a cumprir é aquela que Deus te deu. A missão mais importante que você tem para cumprir é aquela que Deus te deu. Deus nunca vai te cobrar porque você não fez como Moisés. Deus nunca vai te cobrar porque você não fez como Josué, como Elias, como Pedro, como João, como Bruno Euclides, como Felipe Torres. Deus nunca vai te cobrar. O que Deus vai te cobrar é o que você fez daquilo que eu determinei para a sua vida. Como você cumpriu a sua missão? Você a cumpriu. Agora, gente, é verdade que existem alguns lugares que são especialmente difíceis de nós sermos coerentes com a nossa fé. Por exemplo,
a política, em especial no Brasil. Parece impossível no Brasil haver gente crente, honesta, íntegra, que trabalhe na política suja e desonesta do nosso país. Mas já tem aparecido. Não sei se você sabe, mas nas últimas eleições, a Thaís Damasceno participou da eleição. Coronel Wallace participou da eleição. Thiago Nunes participou da eleição. Essas pessoas são membros da Oceânica. Essas pessoas, elas são gente seríssima na fé em Cristo. Elas não são pessoas que só aparecem na igreja para pedir voto. Elas são membros da nossa igreja, elas pertencem às nossas células. Elas estão com a gente. Eu confesso que eu fico preocupado, ao mesmo tempo que eu torço para que esses irmãos sejam eleitos, eu fico extremamente preocupado, porque sei que se forem ou sendo, gente, a pressão sobre eles vai ser algo gigantesco. Não só a pressão no sentido deles se manterem íntegros, mas até mesmo ameaças de morte e coisas assim que eles vão sofrer diariamente. Mas precisamos de gente lá. Por que a situação é tão ruim no nosso país? É porque não temos crentes comprometidos com Jesus exercendo essas funções. Não estou falando de bancada evangélica, por favor, entendam isso. Não estou falando de bancada evangélica. Eu estou falando de gente crente, que teme a Deus acima de tudo. Outro lugar, as grandes empresas de comunicação. A opinião de um jornalista tende a ter um alcance enorme. Os jornalistas, eles são lidos e ouvidos por uma enorme multidão. Precisamos de gente nessa área. Nas artes, afinal de contas, são as artes que movem a janela de Overton. Quer saber o que é a janela de Overton? Dá uma entrada no nosso YouTube e procura lá, School Wars. Lá a gente vai explicar o que é a janela de Overton. Só para você não ficar curioso o resto do dia, a janela de Overton é o seguinte: se você fizer uma pesquisa hoje, por exemplo, qual a porcentagem da população que abomina aborto? 70%, 80%, 90% da população abomina aborto. Ok. Então começa. Hollywood faz um filme mostrando que se a mulher não abortasse, que a vida futura daquela criança seria um sofrimento imenso, não poderia ter havido coisa melhor para a vida daquele bebê que foi assassinado do que ele ter sido abortado. Aí vem uma novela que fala a mesma coisa, um artigo de jornal que comenta que aborto é a solução para a saúde pública dos países pobres, e vai por aí afora. Então vamos fazer agora uma nova pesquisa. A pesquisa estava em 90% de pessoas que abominavam aborto. Agora depois do filme, depois da novela, depois dos artigos, da opinião do jornalista na TV, agora já são 80% que ficam horrorizados, mas já temos aqui 20 que agora concordam, acham que não está certo, tem que haver aborto mesmo. Então a janela de Overton são esses padrões morais que vão sendo manipulados na sociedade, vão sendo impostos. Você não percebe, mas eles vão forjando os valores do seu coração. Se você não conhece profundamente a Escritura Sagrada, se a sua fé não está solidamente constituída, convicta de que a Bíblia é a palavra de Deus, os seus valores, os seus princípios vão sendo facilmente moldados e empurrados. E é isso que significa a janela de Overton vai se movendo. À medida que os grandes globalistas, os grandes influenciadores vão desejando ao seu bel prazer. Eles cunham na sociedade os valores que eles querem e nós nem percebemos. Sabe qual é o principal caminho para que isso aconteça? As artes. Olha alguns filmes de situações abomináveis. Quem aqui nunca torceu assistindo a um filme para que a mulher conseguisse se separar do seu marido, que era horrível, e ficar com o amante por quem ela se apaixonou? De repente você está torcendo, tomara que ela consiga, tomara que dê certo, ela vai se separar, ela conseguiu, olha, o beijo no final, que alegria, e o filme termina bem porque ela rompeu com o marido e ficou com o amante. De onde vem isso?
Isso são as artes. As artes estão movendo os valores, estão cunhando valores no nosso coração e na nossa alma. E se você não estiver atento, se você não estiver vigiando, isso vai sendo inculcado em você, isso vai sendo enraizado em você. Você não percebe, mas você está vibrando com valores, princípios, histórias, situações, fatos, acontecimentos que são abomináveis segundo a Escritura Sagrada. Por isso nós precisamos de roteiristas cristãos, não para fazer, desculpe irmãos, mas eu vou abrir o coração com vocês, a minha esposa sabe disso, eu acho horrível esses filmes cristãos que são inventados, eu não gosto. Eu gosto de filme cristão, mas baseado em fato histórico, eu vibro e recomendo aos irmãos. Mas agora, sabe, assim, um filme que acontece um milagre e tal, isso é história real, não é um romance escrito. Eu particularmente não gosto, mas eu acho que tem roteiristas que podem fazer roteiros sensacionais, magníficos. Por exemplo, você lembra do filme Guerra dos Mundos de George Orwell? Você lembra de ter assistido Guerra dos Mundos? Um tempo atrás, eu mostrei na igreja uma comparação sobre esse romance. A Guerra dos Mundos, George Orwell, ele era um cristão totalmente convicto. E o seu livro foi sucesso, best-seller mundial. Tanto que ele foi filmado em 1950 e depois refilmado agora recentemente, enfim, alguns anos atrás, com Tom Cruise e Dakota Fanning como os principais atores. Mas sabe o que é interessante? A história original do livro é assim: a Terra é invadida por extraterrestres. Bem, a Terra foi invadida. E quando a Terra é invadida, no filme original e no livro, as pessoas, elas vão para as igrejas orarem e clamarem a Deus por socorro. Quando as pessoas na Terra percebem que ela está sendo invadida, as primeiras pessoas que chegam para tentar resolver o problema são um cientista, uma professora e um pastor. Quando a guerra começa, a primeira pessoa que vai para frente de batalha para tentar conversar com os alienígenas é um pastor que vai com a Bíblia na mão citando o Salmo 23. As pessoas correm para as igrejas, começam a orar. E aí, de repente, de uma maneira surpreendente, as naves espaciais começam a cair. Aonde que a primeira nave espacial cai? Na porta da igreja cristã, quando as pessoas estão orando. E aí o que aconteceu? Como os extraterrestres não tinham anticorpos para os germes, enfim, sei lá o nome do micro-organismo que tem na nossa atmosfera, eles simplesmente morrem por si próprios. O homem não conseguiu derrotar os extraterrestres, mas pela criação de Deus, então, eles são destruídos. Esse é o romance original, é o filme original, mas depois ele é refilmado pelo Tom Cruise. E aí com Tom Cruise, o que acontece? A primeira cena do filme é a torre da igreja caindo. E ele deixa claro, a igreja, ela não tem mais voz nesse mundo. O que a igreja diz não tem mais importância. No primeiro filme, o pastor foi o primeiro que chegou com o cientista e a professora. Agora, a igreja, ela é destruída na primeira cena. O filme todo é Tom Cruise e Dakota Fanning correndo para lugar nenhum. Eles não sabem para onde vão, eles estão completamente perdidos. Sabe como o primeiro filme e o romance original terminam? Com uma multidão em cima de uma colina, cantando louvores a Deus e dizendo: tudo que o homem tentou falhou, mas agora a salvação veio do nosso Deus. E eles cantam e exultam. Esse é o livro original e é o filme original. Agora com Tom Cruise, eles correm o tempo todo, não sabem para onde ir, porque o mundo está sendo todo atacado. E eles vão pedir socorro para quem? Eles não têm a quem pedir socorro, não têm o que fazer. Bem, tudo se repete, os alienígenas morrem, mas morrem de uma maneira qualquer. Como esse filme termina? Ele termina mostrando a cidade completamente destruída, queimada, e um broto de uma árvore aparecendo de um tronco queimado. E simplesmente o filme acaba. E aí agora, qual foi a mensagem passada? A natureza, ela vai se refazer por si própria. É a mãe natureza.
que vai ser refeita por si própria. Então você percebeu a importância de você ter um cristão fazendo um bom roteiro? Um cristão como ator de cinema, como atriz de cinema ou de novela, participando ativamente. Essas pessoas têm um poder de influência definitivo sobre a sociedade. Funcionários públicos, gente do sistema financeiro, são fundamentais. Gente, dito isso, vamos lá. Aplicações. Primeira aplicação que eu faria. Se havia santo na casa de César, dá para ser santo em qualquer lugar. Você concorda? Amém? Se havia santo na casa de César, dá para ser santo em qualquer lugar. É possível. Não é porque estamos na casa de César que precisamos agir como escravos de César. Nós podemos estar em seu palácio sem comungarmos com seus atos. Nós podemos estar na sua casa e sermos ousados em nossa fé. Eu concordo, é muito mais fácil nós sermos santos dentro da igreja, no gueto evangélico, do que na casa de César. Você já deve ter ouvido, os navios estão em segurança quando eles estão nos portos. Mas não é para isso que o navio foi feito. Os navios estão em segurança quando eles estão nos portos, mas não foi para isso que o navio foi feito. Outros vieram antes de nós e conseguiram, nós também conseguiremos. Se havia santo na casa de César, dá para ser santo em qualquer lugar. Segunda aplicação, Jesus disse: vocês são o sal da terra, não o sal da igreja. Você foi chamado para ser sal da terra, não sal da igreja. A palavra usada originalmente por Jesus aqui expressa toda a abrangência do planeta, ou seja, Jesus determinou que nós influenciássemos todo o cosmos. Não só é possível ser santo na casa de César, como é lá que Deus quer que nós sejamos. É lá para dentro da casa de César que Deus nos leva para cumprirmos o nosso chamado lá. São os políticos que fazem as leis. Se tivermos políticos honestos, nossa nação terá leis justas. São as empresas de comunicação que formam valores. Nós precisamos de gente santa na Globo, SBT, na Band, Folha de São Paulo, na Veja. Eu sei, você deve ter sentido uma coisa dentro do seu estômago quando eu citava esses nomes aqui. Mas é justamente isso, nós precisamos de gente santa, crente, dentro desses lugares. Como você acha que se sentiam os cristãos lá do primeiro século quando falavam do ambiente da casa de César? Eles diziam: pô, meu estômago até embrulhou de falar nisso. Pois é, aqui a casa de César são os serviços públicos que finalmente atendem os que são mais simples. São os serviços públicos que atendem os mais pobres. Se você é funcionário público, cuide com deferência àqueles que são mais pobres. Dê uma atenção especial àqueles que são mais simples, que mais precisam de amparo. Não se preocupe com os ricos, eles já são muito cortejados. Não se preocupe com as pessoas perfumadas, todo mundo quer abraçá-las. Cuide dos que são simples, cuide dos que são pobres, cuidem dos que precisam mais de amparo. Alguns Deus enviará para a África, outros para a Amazônia e para o Nordeste, e outros para o Palácio de César. Então, gente, registre o seguinte: se Deus mandou você servi-lo no Palácio de César, não deixe que um sentimento de culpa indevido tire do seu coração a alegria de servi-lo lá. Não deixe que essa culpa indevida, por esse conceito totalmente equivocado, de que o serviço de Deus é na igreja, ou então na África, ou então no interior do Nordeste, ou em cima de uma favela, não deixe que isso tire a alegria de servi-lo lá onde Deus lhe colocou. Nunca se esqueça, o culto, as células, o retiro, as diversas reuniões da igreja, são apenas o intervalo do jogo. Aqui é o intervalo, é lá dentro da casa de César
que a partida é jogada para valer. É lá que a batalha se trava. Vocês são o sal da terra, não o sal da igreja. E terceiro lugar, nunca se esqueça, aquele que está em você é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em você é infinitamente maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não importa se você está numa tenda, não importa se você está num retiro, na praia ou na casa de César, não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é que transforma o lugar. Não é o mundo que molda você, é você quem mudará o mundo, porque aquele que está em você é incomparavelmente maior do que aquele que está no mundo. E uma vez que Ele te enviou, Ele irá te capacitar, te fortalecer, te equipar, para que você cumpra a sua missão de forma triunfante. Gente, eu quero terminar contando uma história para vocês. Não sei por que razão eu esqueci e ela não entrou no livro Jesus Está Vivo. E eu nunca contei essa história na igreja, vai ser a primeira vez que eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era recém-formado. Recém-formado, fiquei um ano desempregado, fui trabalhar na Marinha. Fiz prova, passei e, enfim, fui trabalhar como oficial dentro da Marinha, mas eu era engenheiro na época, fazia funções de engenharia. Nessa época, a gente está falando de 80, 81, no Rio de Janeiro, todos os estaleiros estavam fechando. Então, estaleiro, assim, para um estaleiro você precisa de milhares e milhares de trabalhadores. É muita mão de obra que um estaleiro ocupa, que um estaleiro precisa. E como quase todos os estaleiros da Baía de Guanabara faliram e fecharam ao mesmo tempo, era uma multidão que estava desempregada. Pois bem, entrou um navio para o lugar onde eu trabalhava, e o meu setor tinha mais ou menos 400 pessoas, e eu era o responsável por esse setor. Era o setor de acabamento de navios. E um dia surgiu uma vaga, e botaram um aviso, que tinha uma vaga para o meu setor e tal. Então, como é que eu procedia? Eu mandava as pessoas fazerem teste com os técnicos do setor, os que fossem aprovados, os melhores, ele mandava para mim para fazer a entrevista. E aí, aconteceu, teve lá várias, para uma fila interminável, as provas e tal. E aí, um cara veio e ele veio para a entrevista e ele se ajoelhou diante da minha mesa e pediu: por favor, eu preciso desse emprego, me dá esse emprego, você não vai se arrepender, me dá esse emprego. Aí, assim, tinham várias pessoas para decidir. Como ele demonstrou todo esse interesse, eu chamei o técnico e falei: pode parar as provas, vamos contratar esse senhor aqui e tal. Beleza, contratou. Eu fui morar em Curitiba, fiquei anos lá, voltei, trabalhei na Texaco vários anos e tal. Fui trabalhar numa missão no meio de uma favela. Quando eu estava nessa missão, então, isso aí você vê, se passaram pelo menos uns 15 anos. Eu e Fátima fomos para um encontro de pastores e líderes e tal, em Águas de Lindóia. Gente, a coisa mais surreal aconteceu. Então, nós estávamos chegando numa estradinha tortuosa, chegando lá em Águas de Lindóia, e aí passa um carro imenso, com 5 homens dentro, e um dos caras ficou olhando para o nosso carro, ficou me olhando, e passou e foi. Quando nós chegamos, eu achei esquisito, falei com o Fábio: pô, esquisito, o cara olhando para a gente assim e tal. Quando chegamos lá no lugar do retiro, começou lá o culto, eu vejo o cara em pé, de braço cruzado, me olhando. Aí eu: meu Deus do céu, o que está acontecendo e tal, que coisa esquisita. De tarde tinha um jogo de futebol, fui lá jogar, aí o cara estava na beira do campo, o cara ficou me olhando, aí o cara se aproximou. Aí ele perguntou: qual é o seu nome? Aí eu falei: meu nome é Henrique, me chamam de Henrique Calado. Aí ele falou: mas só isso?
como é o seu nome todo? Aí eu falei o meu nome todo, ele me conhecia pelo último nome, Ben Simon. Ele começou a chorar e ele me contou. Desculpe, gente. E ele me contou a história. Ele falou, vou falar para vocês, vocês vão me zoar o resto da vida, mas eu vou falar. Falou assim, Tenente Ben Simon, você não lembra de mim? Eu sou aquele cara que se ajoelhou pedindo uma chance. Você sabe o que eu ia fazer? Eu tinha reunido um bando, éramos 5. No dia seguinte, se você não me desse aquele emprego, nós íamos assaltar um banco. Depois eu ia dar parte da minha família e ia me matar para não deixar pistas para a polícia nunca descobrir e eu deixar minha família amparada. Aí eu fui contratado e soube que você era cristão. E eu pensava que cristão era só gente ignorante. E eu falei, uau, o tenente é cristão, como é que pode isso? Ele falou, então fiquei curioso de saber como é que é esse negócio de cristianismo. E aí fui buscar, conheci Jesus, me converti. E hoje eu sou pastor de uma igreja. Glória a Jesus. Irmão, o Senhor é tremendo. Vejam só. E se eu estivesse dentro da igreja? Quem iria dar oportunidade para aquele Senhor? Como as coisas iam acontecer? Deus tinha um plano. Deus sabia. Para mim, andar com uma pistola pendurada lá, dando serviço, era a pior coisa que poderia ter para a minha vida. Receber ordem enfim, de outros, da maneira como a coisa acontecia, era um suplício. Mas, irmãos, se não serviu para mais nada, pelo menos uma pessoa foi alcançada. Deus precisa de gente nessas áreas. Deus precisa de gente dentro da casa de César, testemunhando, mantendo a sua fé, a sua integridade e mostrando com o seu comportamento o que é a realidade de alguém que tem um Deus vivo como o nosso. Vamos fazer uma oração? Senhor querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos deu um privilégio que os anjos aspiraram ter, mas foi concedido a nós, que é a pregação da tua mensagem. Nós sabemos que o Evangelho é como um leão enjaulado, ele não precisa ser defendido, é só soltá-lo, que ele é poderoso o suficiente para fazer o que lhe apraz. Nesses dias aqui, Senhor, derrama sobre nós uma porção especial do teu Espírito, para que todos aqui, Senhor, sejam capacitados para cumprir com graça, com alegria, com confiança, a missão que recebeu do Senhor. Ajuda-nos a sermos coerentes com a fé que proclamamos, ajuda-nos a nos parecermos com o Senhor mais e mais a cada dia. Tira-nos, Senhor, dos nossos guetos, tira-nos das nossas zonas de conforto, e que 2025, Senhor, seja o ano em que os teus filhos da Oceânica alargarão as estacas de suas tendas. 2025 será o ano em que levarão adiante a mensagem das boas novas e farão a diferença em lugares estratégicos preparados especialmente pelo Senhor e efetivamente, Senhor, serão sal dentro da casa de César. Nós oramos assim, Senhor, muito gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.